Reverendo Hernandes, tem algumas pessoas que me encontram na rua e falam assim: poxa, eu queria tanto conversar com o pastor Hernandes, queria fazer uma pergunta para ele, queria trocar uma ideia. Pois olha só, gente, aqui ó. Esse é o nosso espaço, hein? Disponível para você de casa, não importa onde você está no Brasil, em qualquer lugar do mundo, você pode falar com o pastor Hernandes. É só mandar um e-mail para cá para o programa no trocandoideias@lpc.org.br. Mande aqui sua pergunta, sua sugestão, sua dúvida e a gente está pronto para ouvir você, tá bom? No programa de hoje a gente tem até gabinete pastoral, tem dúvidas sobre a Bíblia. É um programa que vale a pena você acompanhar. A gente volta depois da vinheta. Trocando Ideias número 318 no ar. Pastor Hernandes, obrigado aqui pelo seu tempo conosco, viu? Privilégio estar aqui. Obrigado à Igreja Presbiteriana de Pinheiros e à Luz para o Caminho pelo programa Trocando Ideias. Obrigado a você de casa que nos acompanha também. Eu começo o programa de hoje com a pergunta da Raquel Cole. Prezado pastor Hernandes e Tiago, eu moro em Baldwin, Wisconsin, nos Estados Unidos e tenho assistido sempre os programas Trocando Ideias. Eu gostaria de saber se Jesus tinha outros irmãos, porque quando ele estava na cruz ele pediu a João que cuidasse da sua mãe. Desde já agradeço a resposta. Deus abençoe esse ministério maravilhoso. Obrigado, Raquel. Um abraço para você. Bom, então vamos lá. Primeiramente, a resposta é sim. Jesus tinha outros irmãos. Marcos capítulo 6, verso 3 diz assim, as pessoas falando sobre Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, a dificuldade que as pessoas têm em aceitar o fato de Jesus ter tido outros irmãos é que passou a se aceitar no bojo da teologia romana a ideia de que Maria permaneceu virgem, embora tenha se casado com José. Mas a Bíblia é clara em nos afirmar de forma diferente. Por exemplo, Mateus 1, 25. Contudo, José não conheceu Maria, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Bom, o texto está claro. Que José não teve relação sexual com Maria, conheceu, é a mesma palavra lá de Gênesis 4:1, Adão conheceu, a Eva ela deu à luz um filho, enquanto ela não deu à luz. Significa que depois que ela deu à luz a Jesus, o casamento dele foi normal. Porque ligar a ideia de sexo a pecado é um erro. A Bíblia instituiu o casamento e a Bíblia está escrito lá em Gênesis 2:24. Por isso deixou o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Se José e Maria não tivessem tido relação íntima, eles teriam tido um problema no casamento. Aí sim estariam contra o preceito de Deus. Mas o texto está dizendo que José não conheceu Maria até que Jesus nasceu, mas depois que Jesus nasceu, ele conheceu Maria. Teve uma relação normal. E nessa questão de ter tido relação entre marido e mulher, eles não pecaram. Ainda a Bíblia diz que Maria deu à luz o seu primogênito. O que é primogênito? É o primeiro de outros. Não diz que Maria deu à luz o seu unigênito, mas é o seu primogênito. Então teve outros. Agora, por que então Jesus confia Maria a João e não aos seus irmãos? Porque a Bíblia nos informa que os irmãos de Jesus só creram nele depois da ressurreição. Até então eles não haviam crido que ele era o Messias. Eles tinham suas dificuldades, ele cresceu com eles. Ele era o mais velho, ele era o primogênito. Mas depois que Jesus ressuscitou, então eles passaram a crer no Senhor. Por que Jesus não confia Maria a José?
Muito provavelmente, estudiosos dizem que José, a essas alturas, já tinha falecido. Então, não há nenhuma contradição no fato de Jesus ter confiado a sua mãe, que ele chamou de mulher, e aí não é um termo desrespeitoso, é a palavra, por exemplo, para a senhora hoje, a João. A João. Que, na verdade, a história nos mostra que, mais tarde, Maria morou em Éfeso, quando João foi pastor em Éfeso. Tá? Então, teve mais irmãos? Teve. Por que não confiou aos seus outros filhos e sim a João? Porque os seus irmãos ainda não haviam crido em Jesus como Messias. Perfeito. Tá aí, Raquel, respondido então. Nós vamos agora para aquele momento, você que é crente já, velho de igreja, você conhece, quando alguém tem um problema mais sério, tem algum aconselhamento, vai direto para o gabinete do pastor, e esse é o momento então do gabinete pastoral com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu vou omitir aqui o nome da pessoa para a gente, né, não ter problemas futuros, mas enfim, é uma pergunta um pouco longa, mas eu pretendo lê-la completamente Pois aqui. não. Pastor Hernandes, eu gostaria muito de um direcionamento, um aconselhamento do Senhor. Eu estou em meio a uma situação muito complicada e não sei qual decisão eu devo tomar. Recentemente, a esposa do meu pastor me confidenciou que está sendo traída e agredida pelo seu marido, que é o meu pastor. Eu confesso ao Senhor que eu, minha esposa e filhas estamos em choque devido a tudo isso que tem acontecido. Peço ao Senhor um conselho, o que devo fazer diante disso? Devo orar a Deus e procurar uma nova igreja para congregar ou permaneço nessa mesma igreja convivendo com esse conflito, caso ele não mude seu comportamento? Desde já agradeço ao Senhor. Tiago, obrigado pela pergunta e pela confiança de abrir o coração num assunto tão sensível. Então, algumas coisas merecem destaque. Primeiro, entendo à luz da Bíblia que você não deve mudar de uma igreja A para uma igreja B, porque surgiu um problema de pecado. A Bíblia diz que quando surge um problema de pecado, o pecado tem que ser confrontado, a disciplina tem que ser aplicada e a igreja segue a sua marcha. O que leva um membro a sair de uma igreja A para uma igreja B é se a igreja A não está pregando com fidelidade a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sair desta igreja para uma outra igreja sem tratar do assunto, penso eu que é uma omissão. Então, cabe a essa pessoa que foi informada do problema procurar esse pastor e confrontá-lo. Um membro da igreja pode confrontar o pastor? Pode e deve. Não existe hierarquia espiritual. Podem ter funções diferentes, mas não há hierarquia. Todos nós, essa é a linguagem de Paulo em 1 Coríntios, somos servos. Então, esse líder precisa ser confrontado. Se ele se arrepender, mudar sua conduta, pode ser restaurado. E essa família pode permanecer. Agora, terceira possibilidade. Se esse líder foi confrontado e não aceita a confrontação, não muda sua conduta, continua na prática do erro, aí sim, depois de confrontado, ele não quer mudar, aí essa família precisa sair. Por quê? Porque ela não pode ficar debaixo de uma autoridade que está de forma inconsistente. Então, não saia, confronte, se mudou, fica, se não mudou, aí está na hora de ir. Muito bem. Vamos então para a terceira e última pergunta do Trocando Ideias de hoje, a pergunta do Carlos. Muito se fala em ecumenismo e que devemos viver em união com os irmãos. Até onde vai essa união sem comprometer a verdade? Bom, Tiago, o assunto é complexo e isso surge, é interessante, essa ideia de ecumenismo, basicamente, mais contemporaneamente, surge lá com o Papa João XXIII, depois com o Papa Paulo VI. E qual é a ideia? A ideia é o seguinte: não importa o que você crê,
venha para cá, fica debaixo do nosso guarda-chuva e todos somos iguais, todos somos irmãos. A questão é, existe unidade fora da verdade? Eu vou ler um texto para mostrar o que a Bíblia ensina sobre o tema. Está lá em Efésios capítulo 4. Paulo, escrevendo aos Efésios, tratando desta matéria, diz assim, veja você, versículo 4:3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, a unidade da igreja, Tiago, não é criada pela própria igreja. Nós não criamos unidade. Quem cria essa unidade é o próprio Espírito Santo. Quando uma pessoa crê no Senhor Jesus, ela é batizada no corpo de Cristo pelo Espírito, ela faz parte do corpo de Cristo. Essa unidade é criada por Ele. Agora eu preciso o quê? Preservar. Criar, não. Eu não tenho essa competência. Preservar, sim. Aí ele diz como é que essa unidade pode existir. Quando é que ela existe? Há um só corpo e um Espírito, como for chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, para ter unidade, tem que ter esses elementos. É uma igreja só, é um só corpo, é um só Espírito Santo, é uma só esperança, é uma só vocação, é um só Senhor, é uma só fé, é um só batismo, é um só Deus e Pai de todos. Ou seja, eu não posso dar as mãos para quem nega a verdade e dizer, você é meu irmão, estamos juntos. Portanto, a proposta ecumênica é uma falácia, é um engano, é um engodo, é um perigo. Não há unidade fora da verdade. Não há unidade fora da verdade. Portanto, eu não posso sacrificar a verdade, fechar os olhos à verdade e dizer toda religião é boa, todo o caminho leva a Roma, todo o caminho leva a Deus. Não importa o que você crê, estamos juntos. Não tem qualquer base bíblica esse pensamento. Muito bem. Todas as perguntas respondidas no Trocando Ideias de hoje. Antes da gente ir embora, a gente quer falar um pouquinho sobre um culto muito especial que a gente tem na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o culto Conexão com Deus. Certo, pastor? Pois é, ontem mesmo, hoje é terça-feira, estamos terça-feira. gravando o programa. Ontem à noite tivemos um belíssimo encontro, Conexão com Deus, toda segunda às 20 horas na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E é uma coisa interessante, Tiago, é que este é um culto aberto para as igrejas evangélicas, para pessoas que querem lá ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos muitas pessoas de diversas denominações evangélicas, pessoas que vêm a São Paulo, ou por tratamento médico, ou a negócios, ou a lazer, via de regra nós recebemos o privilégio de ter essas pessoas conosco. Então, se você não foi ainda, você mora em São Paulo, vai lá, vai ser muito bom, nós vamos acolher você com muito carinho. E se você não mora na Grande São Paulo, você pode acompanhar pela IPP-TV e pelo canal do YouTube da igreja. Será um grande prazer ter você conectado conosco. Pastor, mais uma vez, nossa gratidão ao seu tempo conosco aqui. É um privilégio. A você de casa também, muito obrigado, viu, pela sua companhia. Obrigado por ter ficado até o finalzinho do programa com a gente, tá bom? Deus abençoe sua vida. A gente encontra você no próximo Trocando Ideias. Um grande abraço e até breve.